E aí, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa pra você, meu querido amigo, minha querida amiga, que é um visitante frequente aqui do canal, que é um demonino, que tá sempre nas lives, faz parte dos cursos que a gente faz, tipo Teoria da Magia, o Hermética, Prática de Feitiçaria e tudo mais. Esse vídeo aqui é pra você em particular. É para você que sempre está aqui com a gente, que viu o canal crescendo, que viu o canal aparecendo, acompanhou as minhas mudanças e está com a gente desde sempre. O que vai acontecer aqui vai ser grande logo logo. Só que exatamente por conta dessa proximidade que a gente aqui tem, resolvi conversar com vocês antes de abrir o jogo para todo mundo, de começar a fazer anúncio, botar aí pela internet. E por isso por um motivo único. O que eu vou contar aqui para vocês é resultado direto da encheção de saco que vocês fizeram comigo nos últimos anos. Mas vamos com calma aí. Beleza, todo mundo já viu que a gente vai lançar uma coisa chamada Nossa Trilha, né? E que ela parece ter algo a ver com o nosso tempo, certo? Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é o nosso templo, calma aí que eu já te explico. A logo da nossa trilha é parecida, o conceito é o mesmo, né? Então devem ser coisas ligadas, certo? É isso aí mesmo. Então eu vou começar com vocês lá do comecinho para vocês entenderem tudo, tá? Acompanha aí, tenha um pouquinho de paciência que eu prometo que o negócio vai ser foda desde que você entenda a construção de toda a coisa. Então, vamos começar do início? Da onde vem esse lance de nosso templo? O nosso templo é uma iniciativa que nasceu da percepção de uma necessidade. Há tempo eu venho fazendo uma série de coisas aqui na internet que tem me demonstrado certas situações que o mundo vem passando e que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho. Uma dessas coisas é o que eu contei para vocês no vídeo da quarta-feira passada, que vai estar linkado aqui nos cards. O crescimento de uma espécie de percepção geral da forma como a religiosidade é tratada no mundo pós-internet. A religião do self, ou a religião particular, né? Conforme eu fui saindo do paradigma religioso e adentrando no ateísmo e cada vez mais no ceticismo e não, embora eu seja cético para muita coisa, não posso ser considerado cético por enquanto, tá? Foi ficando cada vez mais fácil de ver a relação do ser humano com a religiosidade em um espectro um pouco mais amplo, ou seja, não somente o católico ou o evangélico, o cristão, o bandista, mas sim o ser humano como conceito de religião. Foi ficando mais escancarado para mim. Conforme eu fui notando esse tipo de coisa, eu também fui conversando com alguns amigos especialistas, porque eu não sou de tirar a informação de trás da orelha quando eu não sei, eu não costumo supor muita coisa, né? Eu vou atrás de saber, e com essas conversas todas eu acabei notando que a ligação do homem com a religião está se quebrando e se tornando uma outra coisa. A gente está cada vez com menos paciência para aceitar um qualquer falando sobre a forma como eu devo me conectar ao divino. Bom, todo mundo sabe que eu sou completamente avesso a religiões, né? Todo mundo sabe que eu defendo que a religião atrapalha o ser humano e que ela é usada ainda hoje como ferramenta de controle do Estado. Em estudos como o de Oliveira, por exemplo, publicado em 1985, intitulado Religião e Dominação de Classe, Gênese, Estrutura e Função do Catolicismo Romano no Brasil Petrópolis, ele vai nos dizer que a relação de dominação-subordinação é orientada por um código religioso católico, onde o cristão deve submissão a Deus ou aos seus representantes na hierarquia da igreja. Da mesma forma, no plano temporal, o peão deve obediência ao patrão, se submete ao convívio de tipo familiar para amenizar essa dominação. Ou seja, eu acho que a escolha de você se manter na religião, seja ela qual for, é muito mais prejudicial do que benéfica, pois esse tipo de coisa é feita para te manter sob controle, incentivando você a esperar o que vem depois, a recompensa póstuma, por exemplo, a simplesmente se perguntar o porquê de você estar assim agora e mais. O que fazer para mudar? Entretanto, não dá para ignorar uma coisa. A religião tem coisas boas em alguns momentos, tá? Ela cria a sensação de pertencimento, de grupo, de familiaridade, coisas que são essenciais para serem seres gregários como a gente é hoje em dia. Além disso, a religião é uma potente forma de mexer com o seu mecanismo de crença, que é o que eu venho tentando explicar para vocês já há algum tempo. O fato de você acreditar em alguma coisa, em qualquer coisa, muda a forma como você vê e interage com o mundo, o que pode trazer coisas boas e coisas ruins. A psicologia já trabalha com esse conceito e a magia, desde a magia do caos também. E eu só cito esse sistema porque não quero usar falácia para dizer que tudo é mente, o universo é mental, fazia referência a isso, né? Como
Aliás, eu acredito que sim. De qualquer forma, a religiosidade é uma ferramenta poderosa de se usar para promover a alteração da realidade. Então, lá pelo início deste ano de 2022, eu estava com essa situação em mente. A religiosidade é uma ferramenta poderosa que, usando de forma correta, pode mudar vidas. A religião também é um veneno. As pessoas estão cada vez mais entendendo que velhos conceitos não se concretizam só por serem velhos. Elas estão percebendo que, de alguma forma, elas conseguem saber o que é melhor para elas individualmente. E aqui que está a questão: como eu uso tudo isso para ajudar mais gente? Então, em paralelo a isso, eu comecei a fazer alguns experimentos por conta lá da pós-graduação, todo mundo sabe, ao mesmo tempo que eu ia usando as ferramentas que eu tinha para estabelecer o que eu precisava estabelecer. Se não existem espírito, o que está acontecendo? Minha tese era, mais uma vez, o todo é mente. Nesse momento, enquanto eu pesquisava coisas a respeito das formas de alteração de consciência, como já temos pesquisas, por exemplo, com monges e freiras, eu caí em um processo de estudo, por pura curiosidade mesmo, de um mecanismo de defesa do nosso cérebro que nós conhecemos como há pouco tempo, né? E nós dominamos bem superficialmente ainda as suas decorrências, mas que de alguma forma a gente sabe quais são elas, que é o TDI. TDI é sigla de transtorno dissociativo de identidade, ou transtorno de dissociação de identidade. Antigamente era conhecido como múltiplas personalidades. Eu comecei a estudar isso como uma forma de passar o tempo da vida mesmo, tá? Naquelas horas que você para descansar e quer ler algo mais leve sobre alguma coisa, sabe? Só que aí eu percebi um negócio fenomenal. Ao dar uma lida no manual da farmacêutica MSD sobre o transtorno, a descrição da parte possessiva do transtorno é bem interessante. Abre aspas aqui. Na forma de possessão, as identidades geralmente se manifestam como se fossem agentes externos, normalmente um ser ou espírito sobrenatural, mas às vezes outra pessoa, que assumiu o controle da pessoa, fazendo com que ela fale e haja de maneira muito diferente. Nesses casos, as diferentes identidades são muito evidentes, prontamente notadas pelos outros. Em muitas culturas, estados de possessão semelhantes são parte da prática normal cultural ou espiritual e não são considerados transtornos dissociativos de identidade. A forma de possessão que ocorre no transtorno dissociativo de identidade difere pelo fato de que a identidade alternativa é indesejada e ocorre involuntariamente. Causa muita aflição e deficiência se manifesta em tempos e lugares que violam as normas culturais e religiosas. Com esse ponto de vista, eu comecei a me embrenhar cada vez mais nos transtornos dissociativos e aí cheguei na conclusão que eu cheguei e que eu tenho trazido e compartilhado com vocês aqui por um tempo, que hoje eu vou chamar de assunção arquetípica. A incorporação que todo mundo propaga nada mais é que um estado dissociativo, não tão grave como o TDI, como lá no manual mesmo está dizendo, mas ainda assim presente, onde a substituição da personalidade fronte, por assim dizer, acontece por um arquétipo pré-programado, como um caboclo. Os testes para essa situação começaram e foram adiante no Hermetism on the Road, que foi um projeto que eu sustentei por algum tempo e que me levou para diversas capitais do Brasil para fazer um workshop de 6 horas com teorias e práticas mágicas. E adivinha? Eles foram muito bem. As pessoas incorporavam o que quer que elas quisessem a partir do momento da escolha consciente do arquétipo, não da imposição do arquétipo. Na Umbanda, por exemplo, é imposto a você um caboclo, preto velho, Exu, essas coisas todas. O teste aqui era, se o arquétipo não fosse imposto, fosse escolhido. E o resultado foi o mesmo que no terreiro. E falo isso pelos meus quase 20 anos de prática de terreiro. Não sei se vocês percebem o quão fenomenal é isso, porque literalmente isso explica desde o padre na missa até o cara lá do Quibaio, passando pelo evangélico manifestando o demônio, o umbandista incorporando guia, candomblessista incorporando orixá, xamã trabalhando com animal de poder, e tudo que você possa imaginar nesse meio do caminho é explicado por isso. Essa percepção e os testes que eu fui fazendo me deram um empurrão que eu precisava para abrir um lugar que proporcionasse exatamente a expressão da religiosidade do self, para que você consiga trabalhar com isso e ainda por cima seja validado em sua questão. Daí nasce o nosso templo com essa proposta de, com o conhecimento, unir todo mundo. Exatamente por sabermos como dirigentes de trabalho mágico que toda essa questão é puramente mental, não nos importa nem um pouco se você acredita em Deus, em Jesus, em Buda, em Shiva, no tucunaré sagrado, no eu superior, no universo ou no monstro do macarrão com almôndega, em guia de umbanda, tanto faz. Tão pouco
nos importa o como você acredita nessas coisas. O que nos importa só é saber que você acredita e que você consegue estar com a gente unido num único propósito de auxílio mútuo, tanto entre nós, ali do nosso templo, quanto do nosso templo para fora. Assim a gente começou com o trabalho de desenvolvimento mediúnico, com esses parâmetros que eu tenho contado para você, e levando cada vez mais os nossos testes à frente. Se a coisa toda é uma dissociação arquetípica, quer dizer que todo o resto que uma religião qualquer te diz pode não ser verdade ou ter uma outra forma de ação? Daí a gente começou a separar o rito em partes, estudar segundo psicologia, até que a gente adentrou no quesito gatilhos mentais, que vocês veem a gente testando aqui o tempo todo. No desenvolvimento a gente testa gatilho por gatilho, todo mundo junto, e vamos vendo o resultado que está acontecendo. Vocês já me viram aqui tocando djembe, que algumas pessoas aí estão chamando de atabaque na internet, mas sabe como é, né? São religiosos, a religião nasce, cresce e reproduz na ignorância, então não tenho nem quero muito dizer alguma coisa a respeito disso. Mas enfim, eu fiz exatamente isso para o pessoal do desenvolvimento testar o gatilho da música de terreiro. Assim como a gente já faz com outros instrumentos, e já fizemos sem instrumentos também. Já fizemos Assunção com ritualização, alá rito mágico, com vela acesa e tudo mais, e já fizemos sem o rito mágico. Já trocamos de rito, já fizemos diferente, já testamos comer carne antes de fazer, e o diabo a quatro, porque a gente é mago e a gente entende o que há por trás do que a religião mostra a você como fé, e usa de fé para te manter ali preso na rédea. Com algum tempo de desenvolvimento rolando, a gente fez uma pequena mudança na estrutura do próprio templo. E eu assumi de vez o comando daquele imóvel que a gente estava, o que me permitiu fazer as alterações necessárias para que o nosso templo nascesse de verdade, com esse propósito de juntar pessoas, validar experiências e formas de trabalho e, acima de tudo, criar um espaço para que todo mundo pudesse encontrar um local de descanso da vida, onde a gente pode, por exemplo, ir para relaxar com os nossos amigos, conversar, esse tipo de coisa. As festinhas que a gente faz lá são exatamente para isso. E ao mesmo tempo, a gente vai ajudando você a sair das garras de líderes religiosos e ver que o poder está em você. O poder sobre a sua vida está nas suas mãos, mesmo que você acredite em Deus, um anjo, demônios, espíritos, ou seja lá. O poder de controlar tudo isso está em você e não em mim, no Dedes ou na Maricota. Você só tem que aprender a usar isso. E eu só estou aqui até que isso aconteça. Depois você é livre para escolher o que você fazer, porque mago é livre. Excelente. Assim nasceu o nosso templo, beleza? E é isso que você vai encontrar lá com a gente às quartas-feiras ou aos domingos. E se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada lá no site, vai fazer uma visita pra gente. As portas sempre vão estar abertas para você e todas as suas dúvidas vão ser tiradas. A gente faz tudo a portas abertas, não temos a premissa de guardar segredo de trabalho ou forma de fazer o trabalho ou qualquer coisa assim de ninguém. E é aqui que a segunda coisa tá, que é o motivo real para o vídeo de hoje. A gente faz tudo às claras, a gente não guarda segredos, a gente trabalha de formas abertas, a gente tem forma aberta de fazer as coisas. Para quem não sabe, eu estou nesse mundo da magia já há algum tempo, sou mestre de ordem e tudo mais. E ao longo desses 8 anos à frente de uma ordem mística, uma coisa sempre foi uma pedra no meu sapato. Como eu conseguiria ensinar magia à distância pela internet? No início de tudo, eu achava que o principal problema para isso era na transmissão ou manipulação lá da tal energia, do ânima, como eu conseguia fazer isso à distância com alguém. A gente fez vários testes de diversas formas lá na ordem, mesmo isso foi por uns bons anos até que eu comecei a me profissionalizar como mago e a fazer atendimentos particulares presenciais. E eu trabalhei assim por um tempo. Eu criei um sistema que funcionava muito bem, fiz alguns testes e fui para público. Trabalhei assim feliz até que o mundo acabou, caiu pandemia, né? Chegou a pandemia aqui e esse trabalho todo foi ameaçado. Por conta disso eu acabei pensando, bom, não tem outro jeito, né? Eu vou ter que estabelecer uma forma de fazer essa distância de qualquer jeito agora. E lá vai teorização, lá vai criação de metodologia, lá vai uma tonelada de testes até que, depois de um bom tempo, eu consegui fazer um lance funcional à distância, que é o que eu mantenho até hoje com vocês aqui. Bom, um dos quesitos para aula à distância tinha se cumprido. Transmissão de energia. Mas agora tinha um outro que era a pedra no meu sapato, foi mais difícil de vencer. Linguagem. Quem me deu as bases para chegar aqui foi o meu curso Teoria da Magia. O TDM me deu um laboratório infindável de pesquisas e experiências com pessoas que aprendiam a teoria da magia. Foi conversando com essas pessoas que eu comecei a compreender algumas coisas, como, por exemplo, a criação das minhas próprias chaves de decifração, ou seja, a forma como eu vou falar sobre as coisas. Saca só, o meu problema
grande problema nessa parte era como me fazer claro para que os alunos e como os alunos se fariam claros para mim. Por exemplo, quando eu falo que a energia do fogo é uma energia rápida e nervosa, por exemplo, o que você entende com isso? E mais, será que quando você vai explicar para mim o que você entende, eu vou conseguir entender exatamente o que você está me dizendo? Você conseguiria me explicar, por exemplo, o que é que você sente pelo seu pai, pela sua mãe, seu namorado, seu filho? Entende? Conseguiriam me explicar o que é, como é cada tipo de amor que você sente? Esse foi o meu problema por muito tempo para esse tipo de questão. Resumindo, foram aí pelo menos uns 8 anos de testes, de tentativa, de teorização, um monte de coisa para ver se isso era possível. Existiam várias barreiras para que isso acontecesse. Há um tempo, eu consegui uma forma de ultrapassar a barreira da distância e entendimentos, mas ainda tinha esse problema da linguagem. Como eu conseguiria explicar exatamente o que é sentir a energia do fogo para alguém que está longe, por exemplo? Explicar sobre um sentimento já é bem complicado. Garantir que outra pessoa entendeu seria pior ainda, e pedir para essa pessoa me contar o que ela entendeu é um terceiro problema ainda. Presencialmente, a gente consegue só jogar a energia do fogo lá na pessoa e assim a gente faz as medições necessárias. Então, quando o aluno vai tentar me explicar o que ele está sentindo, dá para saber que é só a forma de interpretação dele sobre aquilo, mas que aquilo é exatamente o que eu queria que ele sentisse, sacou? Mas como fazer essa distância? Então, eu tô aqui para dizer para você que finalmente, depois de muita conversa, muita pesquisa e uma tonelada de teste, a gente conseguiu ultrapassar essa barreira. E por conta disso, eu tô aqui para apresentar para você, orgulhosamente, o resultado direto de tudo isso. Quero apresentar para você a Nossa Trilha. O projeto Nossa Trilha é uma experiência inovadora oferecida pela família Nosso Templo. É uma jornada feita para que você aí consiga explorar os mistérios da magia de uma forma única e eu considero empolgante, diretamente do conforto do celular, seja lá em que lugar do mundo você esteja, desde que esteja conectado à internet. A Nossa Trilha é muito mais do que um simples curso online. É uma jornada completa e foi meticulosamente planejada para o seu despertar e para que você consiga também despertar o seu potencial mágico e levar você a novos patamares de conhecimento. Ao adentrar no nosso universo, você vai ser conduzido por uma trilha de aprendizado estruturada, dividida em assuntos e graus com teoria e prática, garantindo uma imersão completa em todos os aspectos da magia que você vai precisar. Mas como isso é possível? A resposta está na combinação perfeita entre teoria e prática. Com o projeto Nossa Trilha, você vai ter acesso a um vasto repertório de conteúdo teórico abrangendo os principais assuntos da magia, de rituais ancestrais a feitiços contemporâneos. Cada tópico foi cuidadosamente selecionado para fornecer uma base sólida de conhecimento para você. E mais, você vai ter a liberdade de escolher por qual assunto você quer caminhar. Eu vou explicar melhor. A nossa trilha começa com um conteúdo básico. As principais coisas que você deve saber para começar de algum jeito na magia. Então, logo de início, você vai ter teoria e prática de meditação para poder treinar seu cérebro, aprenderá processos de gnose para treinar sua mente e terá indicações importantes sobre o processo de leitura, de escrita, para treinar o seu corpo. Esse é o primeiro grau da nossa trilha, por assim dizer. A partir daí, você vai ter a abertura de caminhos do segundo grau, onde você vai poder escolher, digamos, dominar a arte da invocação ou evocação, ou ir para um outro lado completamente diferente, aprendendo psicurgia e o lado mais racional do controle da realidade pela mente. Isso não quer dizer que escolhendo um caminho você não vai poder fazer o outro, beleza? Você vai poder fazer os dois caminhos conjuntamente, separados, ou depois que você terminar um, você começa o outro, tá? Em todos os caminhos, você vai encontrar uma pessoa que vai estar lá presente para você tirar suas dúvidas. Ainda vai ter aula ao vivo com os professores dentro do nosso Discord, além de contar com uma comunidade do nosso templo, para mútuo auxílio e também para encontrar pessoas que estarão no mesmo caminho que você, para que te auxiliem. Vamos falar mais um pouquinho sobre os caminhos que a gente já tem, porque muitos outros virão? Em primeiro lugar, logo que você entre, já vamos chegar no que você precisa fazer para entrar, fica calminho aí, você cai lá no nosso primeiro degrau, tá? Lá você vai começar com a teoria e prática sobre os 4 princípios, sobre o universo mental, vai entender a lei da causa e efeito, a lei dos polos e ter sua primeira experiência com morte. Calma, não precisa ter medo. Lembra que eu falei sobre a chave de decifração que eu precisei criar? Então, a chave para você decifrar esse termo, experiência de morte, é, para você mudar, ser alguém melhor, você precisa abandonar seu eu atual. Sem mudança não há
mudança e você sempre será o mesmo. A primeira experiência de morte é um processo para que você entenda que o seu antigo eu precisa deixar de existir, precisa morrer para seu novo eu renascer, assim como o mito da Fênix ou o processo alquímico do Nigredo até Albedo. Enfim, você vai entender melhor lá dentro. Você vai precisar de alguns conhecimentos antes para chegar até aqui, tá? Todos esses temas têm seus textos, têm vídeos, têm explicações, têm indicação de conteúdo externo para você complementar seu conhecimento e exercícios práticos para você já começar a fazer o que você precisa fazer para trilhar o caminho do adepto. Quando você retornar da experiência de morte, você vai ter 3 opções dependendo da sua inclinação, da vontade. Trilha racional, onde você vai conhecer os princípios básicos de psicologia, aprendendo nesse segundo grau, por exemplo, o controle narrativo. Vai ter a trilha do emocional, onde você vai começar a aprender o controle mediúnico, e finalmente a terceira trilha, a trilha oracular, onde você vai começar as bases do tarô. Lembrando que você poderá trilhar quantos caminhos quiser e conseguir de forma simultânea. Quando você terminar esse segundo degrau, você vai poder optar por seguir no caminho racional, aprendendo a assunção arquetípica, por exemplo, na trilha emocional, aprendendo a controlar o poder das oferendas, ou na trilha oracular, aprendendo sobre, por exemplo, simbologia clássica. Nesse ponto, as trilhas podem vir a se misturar, então vai entrar aula de ritualização e aula de necromancia, por exemplo, tá? E assim por diante, só que o resto fica só para quem já está trilhando o caminho com a gente. Sim, você começa a ter acesso às possibilidades de trilha do próximo grau quando você avança no grau que você está. Isso para evitar que o fogo de palha de alguns curiosos que fazem os cursos só por fazer. A ideia aqui não é só jogar um monte de conteúdo com um curso qualquer de internet que você consome tudo em uma semana e depois não sabe patavinas do que fazer com aquilo. A ideia é te desenvolver como magista, te fazer subir esses degraus, estar preparado para o conhecimento de anos de ordens mágicas que a gente está disposto a passar para você. E em todos os caminhos, não nos contentamos apenas com a teoria. A gente quer que você vivencie a magia em sua essência e por isso, ao longo da trilha você vai encontrar atividades práticas, desafios estimulantes e experimentos que vão aprimorar suas habilidades mágicas. Com orientações especializadas, você vai ter a oportunidade de testar os seus conhecimentos, se aprofundar ainda mais nessa incrível arte. Agora, como eu falei para você lá quando toquei no assunto do nosso templo, a ideia não é só falarmos de magia, não é só aprender e ensinar. A ideia é formar uma comunidade forte onde você vai encontrar amigos e pessoas dispostas a te ajudar a bater papo, a trocar ideia, como já acontece no grupo do WhatsApp do nosso templo. Para isso, a gente vai evoluir o grupo do WhatsApp e montamos um servidor do Discord, onde a gente pode fazer as aulas de forma regular com todos os professores que forem sendo adicionados ao longo da jornada e rituais em grupo ao vivo, como a gente já fazia antes lá nos ritos coletivos de final de ano, por exemplo. E o melhor de tudo isso, cara, tudo isso acontece online, no seu ritmo e no horário que você quiser. Com apenas um clique você vai ter acesso à plataforma exclusiva, repleta de recursos interativos, repleta de materiais didáticos de alta qualidade, mas a gente também não para por aí. A nossa trilha é parte integral do nosso templo, então a gente vai ter atividades presenciais regulares que você vai poder participar aqui em nossa sede em São Paulo. E se você mora em outra cidade, você ainda vai poder contar com a estrutura física do nosso templo para, se você precisar vir para São Paulo, por exemplo, ter onde dormir. Você também vai ter acesso a workshops que a gente oferece no nosso templo e tudo isso para que você possa ser quem você quiser e fazer o que você quiser. Inclusive, trabalhar com magia e viver disso, se você quiser. Como eu faço hoje em dia, sendo certificado, inclusive, pela equipe do nosso templo. Imagina só, assim como eu, você vai poder viajar quando você quiser, trabalhar onde você bem entender e fazer seu horário, assim como eu e diversas outras pessoas já certificadas fazem. Agora, pare e pensa aí. O que você pode alcançar ao embarcar nessa trilha mágica? Imagina você dominando os segredos antigos, desvendando os enigmas ocultos, manifestando a sua verdadeira vontade no mundo ao seu redor. Imagina você também adentrando a uma família que tem os mesmos objetivos e ideais que você, encontrando um espaço acolhedor, seguro para você conversar, trocar ideia, fazer coisas. Com o projeto da nossa trilha, tudo isso vai estar a seu alcance e mais, porque sempre tem um mais. Vocês sabem que a minha ideia, já há algum tempo, é proporcionar a vocês oportunidade de trabalho também. Algumas pessoas já estão trabalhando em conjunto comigo, e eu já passo alguns atendimentos, por exemplo, para essas pessoas, e mesmo nos meus anúncios hoje em dia, eu já contemplo manipulação energética e oráculo, que são coisas que eu não faço,
porque eles são feitos por outras pessoas do meu time, por assim dizer. As pessoas que estarão na nossa trilha também serão preparadas para trabalhar com terceiros, assim como nós já fazemos. Isso pode te ajudar a fazer uma renda extra ou mudar completamente de vida, como eu fiz, como a Prace faz, e poder trabalhar quando você quiser e onde quiser. A nossa trilha vai englobar a Universidade Mágica, então vocês serão treinados para o trabalho e autorizados por nós a trabalhar com isso. Olha que legal. Então eu vou te dizer o que você precisa fazer para entrar na nossa trilha, tá? Mas antes eu preciso separar a turma de vocês aqui. Eu vou começar falando para todo mundo e depois, não pense que eu esqueci de vocês, galera do Teoria da Magia, tá? Não esqueci de vocês não, mas depois eu falo de vocês porque vocês são especiais. Vamos lá! Toda a nossa estrutura do nossa trilha está feita em um Hotmart, como se fosse uma série de cursos soltos, tá? Mas não há uma página de vendas, por assim dizer. Isso não quer dizer que não seja possível de se comprar o curso diretamente no Hotmart, mas isso não vai funcionar. Se alguém chegar e comprar o curso direto no Hotmart, a gente vai retirar a pessoa e devolver o dinheiro, porque não é assim, tá? O que você precisa fazer é entrar em contato com um dos nossos colaboradores do nosso tempo. Comigo, por exemplo, tá? Vai lá, me chama no WhatsApp no 55 11 99689 2833 e diz: Nino, quero fazer a nossa trilha. Por que tem que ser assim? Porque como a nossa trilha já conta com prática desde a primeira aula, a gente precisa conectar você à egrégora do nosso templo para que você consiga fazer tudo de forma segura e vivencial e para que as coisas funcionem para você. Por isso, sempre vai ser através de um dos colaboradores que você vai entrar na nossa trilha, tá? Falando com qualquer um de nós, a gente vai te falar sobre a taxa de matrícula, que é o valor do rito para essa conexão. A partir daí, a gente vai te mandar um link para você fazer a assinatura da nossa trilha no Hotmart, tá? Sim, é uma assinatura, e é uma assinatura mensal. O que quer dizer que, enquanto você quiser ficar por lá, você vai ficar devendo pagar o valor da manutenção do Hotmart, beleza? Quando você quiser, é só pedir para sair, que automaticamente o Hotmart te tira de lá e você para de pagar. A gente fez assim para que possa existir a possibilidade de você ficar o tempo que for necessário, mas também facilitar a nossa vida com quem não tiver mais interesse de participar para tirar do conteúdo, né? Cada aula tem um período de duração mínimo obrigatório por conta dos exercícios. Então aqui, na primeira aula, por exemplo, você vai ter que fazer uma semana de cada exercício em cada elemento, ou seja, a segunda aula só vai abrir para você depois de 4 semanas. Ah, uma coisa importante aqui. A primeira aula só abre depois de 7 dias, exatamente para te dar tempo da gente tirar as pessoas que chegaram sem ser por um dos nossos colaboradores e dar também tempo a você de olhar e ver se você gosta, pedir o dinheiro de volta caso você não goste. O valor da conexão com a egrégora também será devolvido e você será retirado da egrégora também. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje, tá? Esse é um esforço que começou 8 anos atrás, cresceu degrau a degrau através de muito estudo e disciplina e inúmeros testes com mais de 1000 pessoas ao longo desse tempo todo. A nossa trilha é a consolidação de tudo o que eu aprendi em 20 anos de Umbanda, 15 anos como mago hermetista, 10 desses anos como mestre hermetista, 8 deles como mestre de ordem, além da junção dos aprendizados de outras tantas pessoas como a Prace, por exemplo. É o resultado do esforço ativo para que a gente realizasse o que um mago precisa realizar, a alteração da realidade através da vontade. Eu entendo, assim como os que estão comigo, que a gente só altera a realidade através do conhecimento. E a gente fez tudo isso para que você possa vir com a gente. Porque conhecimento precisa ser difundido para que ele funcione e cresça. Esse é o esforço para a gente lutar contra o obscurantismo da religião, por exemplo, que domina o nosso país e te deixa cada vez mais no escuro da vida. Esse é o esforço para te libertar, porque só assim eu vou conseguir ser livre também. A nossa trilha é isso. É uma grande família unida, não pelo medo, não pela ignorância, mas pela compreensão de que só assim a gente pode ser forte. Unida não pela intolerância aos demais, mas pela construção de coletividade, respeitando a individualidade de cada ser desse planeta. É o caminho que a gente propõe para que o meu mundo, o seu mundo, o mundo de cada um de nós, seja um mundo diferente do que é até agora. Essa é a oportunidade de se tornar um verdadeiro mestre da magia. Então, vem para o projeto Nossa Trilha para descobrir todos os mistérios que ficaram por anos restritos aos magos e altos graus de ordens iniciáticas. A gente está de braço aberto para te receber nessa jornada de autoconhecimento. Afinal, é tudo sobre isso. Magia é conhecimento. Conhecimento muda a vida. Eu vejo você dentro da nossa família, da nossa trilha. Manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá aqui no campo de descrição. E a gente se vê lá. Agora,
a vocês, meus queridos amigos do Teoria da Magia. Para vocês o processo vai ser o mesmo. Vocês vão me mandar um WhatsApp ou mandar um WhatsApp lá no grupo do Teoria da Magia mesmo, porque para vocês a cobrança vai ser diferente. Eu entendo, e nós entendemos da nossa trilha, que vocês já estão com o desenvolvimento acontecendo. Vocês já têm muita bagagem teórica e vocês também já investiram uma certa quantidade para conseguirem fazer o Teoria da Magia. Portanto, a gente vai dar uns descontos para vocês, tá? Tanto na mensalidade quanto na taxa de inscrição. Mas isso a gente conversa lá no grupo do Teoria da Magia. E em breve eu colocarei para vocês, dentro do Teoria da Magia mesmo, como chegar lá. Lembrando que a nossa trilha será acessível para vocês com todos esses descontos que eu estou falando a partir do momento que você tiver o certificado para as práticas mágicas. Beleza? Agora sim. Espero que vocês tenham uma ótima vida. Sejam pessoas melhores do que vocês foram até agora. Quero ver todos vocês lá na nossa trilha para que as vidas de vocês sejam mudadas, para que tudo seja diferente e para que finalmente vocês possam ser donos dos vossos narizes. Tchau.